Olá meninos, boa tarde, espero que estejam bem. Olha, já tenho muitas saudades vossas, tenho muitas saudades da escola, tenho muitas saudades de sair de casa, mas pronto, temos que cumprir as regras e temos que, neste período, temos que obedecer desta forma para o bem de todos nós. Espero que vocês estejam bem, espero que tenham passado uma boa Páscoa, com as vossas famílias também espero que estejam todos bem. E hoje eu resolvi fazer um vídeo para explicar a matéria desta semana. E o que nós vamos dar nesta semana? Nós vamos dar apenas uma página por semana e esta semana vamos dar o que está na página 139 do livro de História, cujo título é A Cultura da Corte e a Cultura do Povo. E nós aqui temos que saber muito bem a distinção entre corte e cortes. São dois conceitos que vocês vão precisar assim de saber para o resto da vida. Então vamos aprendê-los bem, desde o início, que era para depois, quando vos perguntarem, e vocês também saberem responder. E depois até podem contar como é que foi a aula aos vossos pais. Podem explicar aos vossos pais o que é que já aprenderam hoje. Então o que é corte? Vocês aí no vocabulário, aí no vosso livro, vocês têm uma definição de corte. Eu vou começar por ler essa definição. Diz, um conjunto de pessoas que acompanhavam o rei, constituída pela família, conselheiros e funcionários mais importantes. Então, no fundo, eram as pessoas que estavam diariamente com o rei. A família, que coabitava com ele, alguns membros do clero e da nobreza, que também muitos deles coabitavam com o rei no mesmo espaço, no mesmo palácio, outros não, e que exerciam cargos de conselheiros e também eram funcionários do rei. Eram as pessoas que lidavam com ele diariamente, que ajudavam-no também a tomar algumas decisões diárias que era necessário. E cortes? Cortes, o que serão cortes? Vocês também têm o conceito de cortes. Cortes eram assembleias. E o que é que são assembleias? Reuniões. São reuniões que eram convocadas e presididas pelo rei. Portanto, era o rei que mandava convocar o membro X e o membro H para aquelas reuniões, e era ele que era o presidente também dessas reuniões. Era ele que presidia. Quem é que estava representado nestas cortes? Era só o rei? Não, ele convocava outras pessoas. Quem eram estas pessoas que ele convocava? Eu sei que vocês sabem, mas eu vou aqui responder. Quem ele convocava eram os membros do clero e da nobreza, que eram os grupos privilegiados, como nós já demos, a sociedade do século XIII, mas a partir de 1254, o rei Dom Afonso III, pai de Dom Dinis, um rei muito importante, ele manda convocar as cortes, mas também com a presença do povo, ou seja, os representantes do povo, que se chamavam os homens bons, como nós vimos na página anterior dos conselhos. E, portanto, aqui estavam representados os três grupos sociais: clero, nobreza, os grupos privilegiados, e o povo, o grupo não privilegiado. Então, já sabemos a distinção entre corte e cortes. Agora que sabemos a distinção, vamos escrever os conceitos no caderno, está bem? E fixar bem que corte é um conjunto de pessoas que acompanhavam o rei, que lidavam com ele diariamente, e que cortes são reuniões onde estavam representados o clero, a nobreza e o povo. Agora que sabemos bem esta distinção entre corte e cortes, vamos perceber em que é que consiste a cultura cortesã e a cultura popular, que são logo os dois tópicos que nós temos a seguir. Eu vou fazer isto de uma forma muito simples. Cultura cortesã. Cortesã é uma palavra que vem de corte. Portanto, a cultura cortesã é a cultura que se desenvolve aonde? Na corte. Que acontece aonde? Na corte. Então, e a corte? Onde é que é a corte? A corte é no Palácio do Rei, não é? A corte é um conjunto de pessoas que acompanhavam o rei, constituído pela família, e, portanto, era o sítio em que ele morava. Era no Palácio do Rei. Esta cultura de corte desenvolve-se num salão. Salão onde havia um grande banquete, onde eles gostavam de ter os saraus, ou seja, aqueles serões, os serões culturais, onde se declamava poesia,
onde se cantava as cantigas de amigo e as cantigas de escárnio e maldizer, e também as cantigas de amor, onde se dançava, portanto, onde havia muita animação. E nós aqui temos que fazer uma distinção entre trovadores e jograis. Os trovadores e os jograis, eles também faziam parte desta animação da corte, dos saraus da corte. E quem é que são estes trovadores? Pergunto eu. Estes trovadores eram poetas, só que eram poetas da nobreza. O próprio rei Dom Dinis, ele foi um trovador, ele foi um grande poeta português. Vocês sabiam? Se tiverem a oportunidade, pesquisem algumas curiosidades sobre Dom Dinis. Os jograis eram poetas também, só que eram poetas do povo. Então, esta cultura cortesã é isto mesmo, são os divertimentos que faziam parte da corte. Os banquetes, a música, a dança, a poesia, portanto, eram realmente serões muito animados que acontecia lá no Palácio do Rei. E o que é isto da cultura popular? Cultura popular é a cultura do povo. Não é? E como é que o povo se divertia? Perguntam vocês. Se o povo só tinha que trabalhar, tinha que pagar tantos impostos, eles tinham tempo para se divertir. Sim, eles não tinham muito tempo para se divertir. De facto, eles trabalhavam muitos dias por semana, trabalhavam muitas horas, não tinham regalias, tinham muitas obrigações, muitos impostos para pagar. Eram eles que alimentavam toda a sociedade. Eram os únicos que trabalhavam. Mas eles ainda tinham algum tempo de lazer. Eles participavam em romarias, eles participavam nas festas religiosas, nas procissões, eles iam à missa, eles iam às feiras, como nós vimos, às feiras, aos mercados. E nestas feiras e nestes mercados, muitas vezes também havia animação de rua, com os saltibancos, com os jograis, como já vimos que eram também poetas do povo, e eram assim algumas formas de divertimento do povo que caracteriza esta época. Para terminar o vídeo, só vos queria falar um bocadinho no rei Dom Dinis, porque o rei Dom Dinis está ligado à cultura cortesã. Ele próprio foi um poeta, não é? Foi um poeta, era um trovador. Mas Dom Dinis foi um rei muito importante e ele tomou algumas medidas que eu acho que vocês deviam ter alguma atenção, porque, de facto, medidas muito importantes e que nós todos os anos, vamos estar muitas vezes a rever essas medidas. Uma delas foi substituir o latim pela língua portuguesa. Portanto, os documentos oficiais do reino deixaram de ser escritos em latim e passaram a ser escritos em português. E isso também está aí no vosso livro. Fundou a primeira universidade portuguesa chamada Estudo Geral. Esta universidade inicialmente foi fundada em Lisboa, depois vai ter a sua sede ou vai se deslocar para Coimbra. E porquê que vocês acham que era preciso um estudo geral em Portugal? Agora vocês estariam a pensar, mas porquê que nós precisamos de uma universidade em Portugal? Porque estudar para o estrangeiro era muito caro e, além de ser muito caro, era perigoso. Na altura não se conhecia muita coisa, não sabia até do que é que se passava lá fora. E também vocês podem me perguntar porquê que era importante ter uma universidade? Então, é importante ter uma universidade para que algumas pessoas tivessem mais conhecimentos, não é? Tivessem mais conhecimentos, estivessem mais bem preparadas para a resolução de alguns problemas. Portanto, era importante haver também esta parte cultural. Ainda em relação ao Dom Dinis, ele foi um rei que nós já falamos, não sei se vocês se lembram, nós temos falado da lenda de Dom Dinis e Dona Isabel, não é? O Milagre das Rosas, nós lemos essa lenda. Se tiverem a oportunidade, leiam um bocadinho mais sobre este rei. Se não, agora vão ler esta página, 139, ler com muita atenção e vão fazer as perguntas da página 138, que eu depois na quinta-feira ponho na plataforma do SGE
as respostas para vocês verem o que é que fizeram bem e o que é que fizeram mal. Está bem? Se tiverem dúvidas, liguem, por favor, ou então mandem-me um mail que eu depois, ou mandem-me o vosso número de telefone que eu contacto, está bem? Beijinhos, tenho saudades vossas, está bem? Para a semana vamos falar sobre o estilo gótico e o estilo românico e acho que vocês vão gostar. Obrigada. Beijinhos a todos.